Fala aí galera, eu sou o professor Roberto Stabile e hoje o nosso assunto continua sendo fluxos de informação, já que na aula passada nós falamos sobre fluxo de transporte. Bom, primeira coisa que eu tenho a falar é o seguinte: para falar sobre rede de informação, eu preciso falar da evolução do capitalismo, já que hoje nós vivemos o que chamamos de capitalismo informacional. Mas para falar sobre a evolução do capitalismo, a gente tem que voltar lá ao século XVI, na época do descobrimento do Brasil, século XV e XVI. Por quê? Porque nesse momento a gente começa a entender que capitalismo a gente está vivendo ali. O capitalismo que a gente vivia naquele momento era o chamado mercantilismo, ou capitalismo comercial. É o primeiro passo, a primeira fase do capitalismo. Ali eu tinha, por exemplo, a balança comercial favorável, o metalismo, que é a acumulação de metais preciosos, o pacto colonial, que tinha Portugal e Brasil, vendendo matérias-primas, etc. Ou seja, essa era a característica do capitalismo naquele momento. O tempo foi passando, nós passamos agora para a segunda fase do capitalismo, o capitalismo industrial. É o capitalismo da produção em massa, da transformação inclusive na sociedade, que saiu do campo e foi para a cidade, que organizou o processo de urbanização. Ou seja, eu tenho uma série de elementos importantes no capitalismo industrial, principalmente relacionado ao aumento da produtividade. A terceira fase do capitalismo é o capitalismo financeiro. E aí eu começo a ter outras entidades nesse processo produtivo. Os bancos, por exemplo, os grandes conglomerados industriais, porque na Revolução Capitalista lá, na Revolução Industrial lá atrás, o que nós tínhamos realmente era a máquina que substituía o homem no campo e etc., a urbanização. O capitalismo financeiro são os grandes conglomerados industriais. E, consequentemente, também as instituições financeiras e, só para dar um exemplo, a Bolsa de Valores. Lembra da crise de 29? Certamente em história vocês já ouviram falar sobre a crise de 29. Causou um impacto muito grande na economia mundial. Então, esses aspectos fazem parte do que nós chamamos de capitalismo financeiro. Quando nós passamos da segunda metade do século XX e começamos o que nós chamamos de terceira revolução industrial, aí sim nós temos o capitalismo informacional, ou o que nós vamos chamar de revolução técnico-científica e informacional. Então passamos pelas 4 fases do capitalismo, até chegarmos à fase atual, a fase da informação. O que modificou com essa terceira revolução industrial? O que trouxe diferente essa terceira revolução industrial? Muita coisa, galera, muita coisa mesmo. Principalmente a evolução dos meios de transporte e dos meios de comunicação. E esses meios de transporte e comunicação que evoluíram influenciaram diretamente não o surgimento, mas uma atenção maior para o que a gente chama de globalização. Logo depois da Guerra Fria, quando finaliza a Guerra Fria, o bloco socialista se desintegra, o mundo passa a ser somente capitalista. Aspas, existem países socialistas ainda, galera. Então, o que acontece, de uma forma geral, é que esses países capitalistas começam a se reunir e a alavancar o processo de globalização. Com esse processo de globalização, o que se diz principalmente? Olha, nós vamos integrar mais os povos, nós vamos ter uma relação comercial muito melhor do que nós tínhamos, nós temos uma relação socioeconômica muito melhor. Isso aconteceu parcialmente, né, galera? Nem todo mundo tem acesso ao processo de globalização que a gente imaginava na década de 90. Mesmo com a evolução desses meios de comunicação que eu estou falando agora e com os meios de transporte. Ou seja, muita gente está fora desse processo. E isso a gente vê muito na divisão dos continentes. Existem áreas, por exemplo, que são áreas que têm elevados índices de acesso à internet, por exemplo, ou nesses índices que nós chamamos de evolução dos meios de comunicação, que são Estados Unidos e a Europa, e o Japão, em outras áreas, mas áreas que estão totalmente excluídas disso, desse enxame de informações, dessa avalanche de notícias que vem circulando para o mundo todo. Essas pessoas muitas vezes não têm acesso nem a isso, nem a outros elementos que seriam fundamentais no processo de globalização para favorecer principalmente a diminuição da desigualdade social. No entanto, essa evolução dos meios de comunicação e transporte trouxeram que ferramentas importantes para a gente? Bom, eu tenho muita coisa para falar. Primeiro, é claro, conhecidíssimo de todos e importante no mundo e para o nosso dia a dia, eu acho que muita gente, muitos de vocês não conseguem viver sem ela,
a famosa internet. A internet hoje é uma ferramenta de grande importância no cenário mundial, de grande importância para tudo. A gente está estudando pela internet hoje, a gente está vendo informações pela internet, a gente acessa o mundo pela internet. A evolução dos meios de comunicação e também de transporte é que fez com que nós tivéssemos um novo padrão, tanto de localização industrial, quanto de localização populacional também. Hoje o fluxo migratório ficou muito mais fácil e muito mais intenso, não somente de refugiados, mas o fluxo migratório de uma forma geral. Mas a desconcentração da indústria foi um dos elementos que mais repercutiu na economia mundial. As indústrias foram procurar áreas mais baratas, mas não que essas áreas mais baratas não tenham a infraestrutura necessária, porque para você desconcentrar a sua indústria, você mantém a sua sede no seu país, mas manda a produção para um outro determinado país. Mas para isso você precisa ter meios de comunicação avançados e rede de transporte bem integrada. São esses países hoje, como China, Sudeste Asiático, por exemplo, a própria Índia, que vem recebendo esse grande número de indústrias, que vão sair de todas as partes do mundo. Principalmente porque hoje está muito mais fácil eu falar com qualquer parte do mundo, né? A gente está falando de meios de comunicação. Então, isso foi muito importante, isso modificou bastante os aspectos da sociedade, já que anteriormente as indústrias faziam concentração. Por exemplo, aqui no Brasil, as indústrias se concentravam na região sudeste e elas começam agora a se desconcentrar para onde? Para várias partes do Brasil, mas principalmente para a região nordeste, para o centro-oeste ou até para o sul do Brasil. Por quê? Porque elas estão procurando áreas mais baratas, mas que não percam a infraestrutura. No entanto, nós sabemos muito bem que nessa evolução da tecnologia, eles evoluíram muito e desencadearam um processo ou praticamente uma nova revolução industrial. Mas, Roberto, você não estava falando sobre a questão da revolução, da terceira revolução industrial? Que é muito importante para a gente, porque é uma revolução técnico-científica e informacional? Sim, essa revolução que nós chamamos de técnico-científica e informacional, ela que trouxe essas inovações para o nosso dia a dia. Como eu falei, se nós pensarmos no armazenamento, nos computadores da década de 70, como eles eram, por exemplo, e como foi a evolução deles para hoje, olha só que diferença, tanto no armazenamento de dados, quanto no processamento desses dados. O chip da década de 70, que foi criado na década de 70, e o chip de hoje são totalmente diferentes em relação ao quê? A capacidade deles de processamento. E entre outros elementos. Todos esses levaram a uma característica muito interessante, que foi uma nova revolução. Como assim, Roberto, uma nova revolução? O que nós chamamos de Revolução 4.0. É a revolução que trouxe um passo a mais nessa questão dos meios de comunicação, principalmente. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. A gente começou falando sobre a internet, não foi? Foi. Hoje, se eu falar assim, galera, o 5G está chegando no Brasil, tá todo mundo ficar feliz, minha internet vai ficar mais rápida, 5G e tal, porque muitas empresas fazem propaganda do 4,5G, etc. Ainda está em processo. Não posso falar que isso vai acontecer logo. Pelo contrário, a gente vai demorar um pouco para chegar ao 5G no Brasil. Mas o que é o 5G? O 5G é a internet das coisas. O 5G não é velocidade, é a cooperação, a interligação entre os objetos. 5G, por exemplo, se eu saio de casa e falo assim, poxa, eu vou para o meu trabalho, eu quero deixar o meu trabalho, quando eu chegar, está muito quente para deixar um pouco mais, com a temperatura um pouco mais amena. Eu vou lá no meu celular e ligo o meu ar-condicionado, ou seja, quando eu estou saindo de casa, eu ligo o ar-condicionado do trabalho. Isso é o 5G? Isso aí é o 5G, não é velocidade. Inclusive, os carros autônomos. Porque hoje está se falando muito sobre questões de tecnologia. Já tem carro que pode ser controlado pela automação. Tudo. É isso mesmo. O 5G serve para isso. E essa é uma inovação muito importante da Revolução 4.0. Existem outras. Vou dar um exemplo de uma que vem sendo muito importante, principalmente nessa época do Covid, que nós estamos passando em casa, é o atendimento virtual com inteligência artificial. Você liga para qualquer operadora ou qualquer área de serviço, você liga, quem te atende é um robô. No Japão, na China, na Coreia do Sul, quem está fazendo isso já são robôs com inteligência artificial. Você chega num determinado local, para atendimento, por exemplo, no hospital, que quem te atende em primeiro lugar é um robô.
Ou seja, mais uma inovação desse processo. Tem muito mais coisa. A gente pode falar um pouquinho, eu falei do 5G, eu falei da inteligência artificial, tem o que a gente chama hoje de Big Data. Que negócio é isso, Roberto? Big Data. Seria a grande capacidade tanto de armazenar quanto de processar esses dados. E isso é muito importante. Por quê? Porque não só pessoas, mas como empresas, precisam de muitos dados. As empresas, principalmente, processar esses dados é de grande importância. Por exemplo, a nuvem. Quem já ouviu falar sobre nuvem? Ah, Roberto, já sei, nuvem é aquele negócio da chuva. Não, na nuvem, no computador, quando você coloca assim, vou armazenar os meus dados na nuvem. Pronto, é mais uma inovação da Revolução 4.0. Os nossos pais, por exemplo, os pais de vocês, os avós de vocês vão pensar assim, que negócio é esse, meu filho, de nuvem? Olha só a capacidade de você armazenar dados fora do seu computador, fora do seu HD, por exemplo. Isso aí é a nuvem. Então são essas transformações que nós estamos vendo que faz parte da Revolução 4.0 que desencadeou dessa questão dos meios de comunicação. Isso tudo é de grande importância. Por que isso tudo é de grande importância? Porque isso está modificando o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, eu duvido alguém sair de casa e pensar assim, caramba, estou sem meu telefone móvel. Que antigamente, por exemplo, e eu vou falar a minha experiência, eu saí de casa com um cartão de orelhão. Aí você fala assim, cartão de orelhão? Que negócio é esse, Roberto, orelhão? Antigamente nós utilizávamos o orelhão, nós não tínhamos celular. E hoje a telefonia móvel tornou a nossa vida muito mais dinâmica. E aí você fala assim, como assim mais dinâmico? Olha só as transformações que estão acontecendo no nosso dia a dia. Hoje você pede um táxi, aspas, pelo aplicativo. Ou você pede comida pelo aplicativo. Onde já se pensou você desenvolver um aplicativo apenas para fazer essa interligação entre pessoa que quer comida e o cara que está vendendo comida. Então, todas essas transformações estão relacionadas a quê? A evolução dos meios de comunicação. E esses meios de comunicação é que hoje fazem com que a gente tenha muito mais informação no nosso dia a dia, mas cada vez mais nós temos uma avalanche de informação, muito mais acesso a informações que a gente nem sabia anteriormente. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quando eu ia estudar, eu ia para uma biblioteca pública estudar. E hoje, você tem tudo pela internet. Há uma facilidade maior sobre isso. Não que o professor vai ser substituído, nós não seremos substituídos, mas as informações são cada vez maiores. A grande questão é, e aí fica a dica final, muito cuidado com essas informações, porque a evolução dos meios de comunicação também trouxe o lado ruim. Qual é o lado ruim? O lado ruim é a fragilidade, muitas vezes em relação à conta de banco, etc. Isso, a gente tem uma característica também da Revolução 4.0, que é a cibersegurança. Hoje as empresas precisam muito disso. Esse é um aspecto. O segundo, o famoso fake news, que vocês ouvem falar constantemente. O que é o fake news? É a divulgação de informações erradas. É o que muito a gente vê nas nossas redes sociais. E é bem engraçado, porque as redes sociais passaram a ser a grande oferta dessas informações. Muitas vezes informações falsas. E essas informações falsas, muitas vezes atrapalham o cotidiano, né? A vida da sociedade. Isso, de uma certa forma, é importante que a gente tenha, como nós temos agora, na palma da nossa mão, um mundo todo de informações, é muito importante a gente credenciar essas informações. Porque o fake news pode levar a casos muito mais graves do que o propriamente normal. A gente está vendo, por exemplo, tanto nas eleições norte-americanas quanto nas eleições brasileiras, se cogitando muito a questão dos fake news. Então, é muito importante saber o seguinte, por mais que nós tenhamos uma evolução muito grande dos meios de comunicação, uma evolução muito grande dessa questão, tanto da internet quanto da telefonia móvel, o acesso da população a isso, já que o Brasil é o país do celular, é muito importante que a gente verifique se são verídicas as informações. Isso é grande importância. Bom, espero que eu tenha falado sobre tudo. É um assunto que a gente podia ficar aqui o dia todo falando sobre ele. É um assunto de grande importância. Galera, até a próxima aula. Um abraço.